Na era em que a tecnologia nos aproximou, tivemos de nos distanciar. Nós, da Unicesumar, que há 30 anos nos acostumamos a ensinar, também voltamos a ser alunos. Aprendemos que o conhecimento pode salvar e, por isso, fazemos nossa parte para que ele chegue o mais longe possível. Aprendemos que pequenos gestos têm grandes impactos, que o futuro está em constante movimento e, em poucos instantes, tudo se transforma. Aprendemos que novas lições sempre trazem consigo novas práticas. E alguns dos mais preciosos são resultados dos grandes desafios que superamos juntos. Logo, vamos descobrir o quanto aprendemos durante esse tempo. Afinal, a vida é feita de aprendizados. As lições mais importantes são compaixão, empatia e união. Quando a tempestade passar e o sol sair, a gente vai poder se abraçar de novo e compartilhar os aprendizados que só os grandes desafios produzem. A Unicesumar deseja a todos um tempo de amor, fé e esperança. Nos vemos em breve. Unicesumar faz da vida um aprendizado. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de aulas online aqui pela Unicesumar, o Centro Universitário Sesumar. Aqui é o professor Tiago falando com vocês e espero que vocês estejam todos muito bem, na paz de nosso Senhor, para que nós possamos dar continuidade aqui às nossas aulas, neste caso, as aulas de avaliações, perícias e direito agrário. Na aula de hoje a gente vai lidar com uma temática bem interessante, que é a temática de imóveis rurais. Nós terminamos até então a questão do arrendamento e das parcerias. Nós fizemos uma dinâmica dos contratos agrários típicos, a qual eu ainda estou corrigindo, pelo grande número de atividades e pelo grande número de turmas para as quais a disciplina é oferecida. Por conta disso, a gente ainda está corrigindo, mas logo logo vocês terão feedback como material de estudos para que vocês possam dar andamento à compreensão dos temas de vocês, principalmente ligados a contratos agrários típicos. Mas o tema da aula de hoje, conforme vocês estão vendo, são os imóveis rurais. E agora nós vamos conceituá-los à luz da legislação, principalmente no que diz respeito à Lei Federal 4.504, de 64, que é o nosso Estatuto da Terra, e também à Constituição da República Federativa do Brasil e ao Código de Processo Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. Vamos dar continuidade? O que é o imóvel rural, né? Muitas pessoas estabelecem o entendimento de que o imóvel rural nada mais é do que um sítio, nada mais é do que um local ermo onde eu faço a minha produção de alimentos. No entanto, não é somente isso. Pela luz da lei, aqui vocês estão vendo o artigo 4º, inciso 1º da Lei 4.504. O imóvel rural é o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destine à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. Então nós podemos dizer que uma propriedade rural é uma área contínua de produção que pode ser tanto conduzida pelo poder público por planos de colonização de áreas, principalmente pela reforma agrária, e quem faz isso no Brasil majoritariamente é o INCRA, ou ainda nós podemos ter formas privadas de colonizar as áreas. Uma pessoa em caráter privado, em direito privado, ocupando uma terra e adquirindo financeiramente o direito da posse. Isso é caracterizado como um imóvel rural. Okay? Vamos adiante. Ainda, nós devemos compreender a significância do rústico, tá? Tem muita gente que pensa que rústico é algo ligado tão somente à música sertaneja, né? Oxa, aquela música do bruto, rústico, sistemático, lembram dessa? Não é esse o significado do rústico como algo rude. Não. Se trata de uma terminologia de origem latina, assim como ruris o é também, que significa terreno não edificado. Perceberam? Terreno não edificado. E o ruris, só para a gente poder complementar, é um terreno localizado fora da urbes. Então, por esse contexto, nós podemos dizer que um imóvel rural, ele necessariamente está fora da urbes, fora do perímetro urbano.
está na zona rural e se constitui de uma área não edificada. Agora, a gente tem que analisar essa situação com um pouco de calma, porque a maioria dos sítios, das propriedades, dos ranchos, né, dos imóveis rurais como um todo, eles têm algum tipo de construção. Eles têm uma construção de uma casa do caseiro, de uma pocilga, de um paiol, de um aviário, construções as quais são utilizadas para subsistência do produtor rural, ou até mesmo para sua estratégia empresarial. E isso não faz com que a propriedade deixe de ser rústica. Ela não perde a característica do rústico só pelo fato de se ter alguma edificação nela. Tá? No entendimento legal, por mais que o imóvel rural então seja considerado como uma área rústica, tem edificações também. Tá? Vamos adiante. No quesito tributário agora, vamos dar uma olhadinha na classificação tributária das propriedades rurais. Em termos tributários, a área rural, a propriedade rural, ela tem sobre si incidido o ITR sobre as explorações. O ITR nada mais é do que o Imposto Territorial Rural. E aí a gente cai naquela realidade de dizer o seguinte, olha, mas se a propriedade está no meio urbano, eu produzo uva, por exemplo, como é o caso lá de Marialva, e eu estou com o meu imóvel no meio urbano, eu vou pagar IPTU, não vou? Pelo contexto legal, sim. Entretanto, nós temos um acórdão que foi estabelecido em cima do artigo 543 do Código de Processo Civil, que vocês estão vendo aqui, a linha C, a partir de uma resolução, a resolução 8 de 2008, que foi publicada, na verdade, somente no Diário Oficial do Poder Jurídico em 2009, um ano depois, onde esse acórdão foi consolidado, no qual ele estabelece o seguinte, não incide IPTU, mas ITR sobre imóvel rural localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou até mesmo agroindustrial. Estão vendo isso? Então, muitas vezes, a gente cai naquele entendimento de que toda propriedade que exerce atividades agrárias dentro da cidade, ela não tem direito ao ITR, quando, na verdade, por meio desse acórdão, tem. Então, a gente pode, sim, ajudar principalmente os agricultores periurbanos a requerer isso junto ao Poder Judiciário. E, inclusive, se o município fez a cobrança do IPTU, é direito do produtor rural, mesmo que esteja no ambiente urbano, de recorrer a isso e de ter ressarcimento daquilo que ele pagou a mais. A gente sabe que a alíquota do IPTU é um pouco maior que a alíquota do ITR, não é? Então é importante a gente colocar essa informação para vocês, porque do ponto de vista tributário, mesmo uma propriedade urbana que exerce o rural, ela pode ter a cobrança do ITR sem problema nenhum. Tá? Vamos à frente. Além disso, do ponto de vista agora de características físicas do imóvel rural, quais são as características físicas para a gente analisar? Primeiro, localização em determinado município, distrito ou logradouro. Isso para fins de cadastro de imóveis rurais, que é o CCIR, lá do INCRA, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Ele precisa ter uma área definida, isso em hectares, mas admite-se também alqueires, principalmente na hora em que a gente faz a avaliação de uma escritura, que nada mais é do direito de posse, né? Nada mais é do que um direito de posse, a gente percebe que por lá a área da propriedade está definida ou em hectares ou em alqueires. Em termos de características topográficas, também é interessante a gente fazer uma análise sobre dois pontos. Tanto do ponto de vista de relevo, uma propriedade que possa se localizar, por exemplo, num relevo mais ondulado ou fortemente ondulado. Para quem não se lembra sobre essa classificação, fica a dica. Lembrem-se do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Embrapa, que foi publicado a última edição em 2018. E por lá nós temos tanto a classificação textural de solos, como a classificação por declives. E neste caso, ondulado seria de 8% a 13%, de declividade, de 13% a 18% seria fortemente ondulado. Tá? Essa é uma das vertentes. E a outra vertente, em termos de características topográficas, tem a ver mesmo com a pedogênese do solo.
Uma propriedade rural, um imóvel rural, pode ser composta por uma série de solos, por variantes de solos. Podemos ter uma diversidade de latossolos, ao mesmo tempo em que nós podemos ter um latossolo, nós podemos ter um nitossolo, um cambissolo e um neossolo. E este exemplo que eu estou citando para vocês é o exemplo da biotech. Também devemos estabelecer os limites e as confrontações da propriedade rural. É muito comum nós vermos nas escrituras a propriedade rural denominada Sítio Santa Bárbara, por exemplo. Ela está sob confrontação com a estrada Sepetiba. Aos fundos, a confrontação é com o córrego X. Quando a gente fala, então, confrontações, seria a caracterização dos imóveis ou dos bens públicos que se encontram lateralizados a essa propriedade, estão diretamente ligados a essa propriedade. Também nós devemos considerar, em termos físicos, que uma propriedade rural, um imóvel rural, ele tem características típicas de clima, vegetação e solo, e também os tipos de exploração e de benfeitorias. Principalmente no que tange às explorações, são as mesmas explorações que nós observamos ali nos contratos de arrendamento e parceria. Então nós temos agricultura, nós temos pecuária, nós temos explorações florestais, nós temos extrativismo e a exploração mista, quando o proprietário rural se utiliza das suas terras para explorar várias atividades ao mesmo tempo, perfeito? Vamos adiante então. Em termos de características jurídicas agora. Em termos de características jurídicas, todo imóvel rural tem que estar transcrito no registro imobiliário. Na verdade, quem deveria fazer esse serviço seria o governo federal. No entanto, o governo federal não dispõe de muitos funcionários para que o registro dos imóveis seja feito de maneira fidedigna, por um fiscal do INCRA, por exemplo. Então, é delegado ao cartório de registro de imóveis local, do município ou da comarca, fazer o registro da propriedade em si, cedendo essa propriedade ao atual proprietário, que não pode se dizer dono da terra. Ele detém apenas o título de posse. Uma outra questão interessante é a questão da matrícula. Esse número de matrícula nada mais é do que um número que estabelece a localização de um determinado lote dentro de um processo de colonização. Para vocês terem uma ideia, todos os lotes de processos de colonização, eles já se encontram mapeados. Se vocês pegarem, por exemplo, o mapa de colonização da Companhia Melhoramentos, norte do Paraná, que fez todo o processo de colonização até ali próximo ao Umarama, todos os lotes eles estão separados por números. E cada lote ele possui a sua localização, possui as suas características peculiares. Então, este número de matrícula é justamente aonde nós queremos chegar em termos de informação das características físicas que nós vimos anteriormente, tá? Vamos retornar ao slide. Caracterização de agrário. Agrário no sentido de ser produtivo e usual, ou seja, a propriedade ela é produtiva, estando com seu GE, que é o grau de eficiência da exploração, acima do 100%, e também ela está sendo bem utilizada com seu GUT, que é o grau de uso das terras, acima dos 80%. E a classificação quanto à dimensão e a produtividade. Em termos de dimensão, vale dizer, é uma classificação que nós veremos mais adiante, se se trata de uma pequena propriedade, de uma média propriedade, de uma grande propriedade, de uma propriedade familiar, de um minifúndio ou de uma empresa rural. Em termos de produtividade, voltamos a mencionar a questão do GEE, acima de 100%, isto frente à média de produtividade de uma exploração em particular. Se a propriedade trabalha várias explorações, eu vou ter que fazer o cálculo de vários GEs e vou ter que fazer a média ponderada destes GEs obtidos, que é algo que a gente vai ver na aula seguinte, tá bom? Ainda, nas escrituras dos imóveis deverão obrigatoriamente constar o CCIR. Então aqui o trâmite ele é bem conhecido, né? Primeiro você adquire o título da terra. Na medida em que você o adquire, você já tem o cadastro de imóveis rurais, o certificado de cadastro de imóveis rurais. E é com base nesse certificado que você dá entrada no teu título de posse junto ao cartório. Você também tem que levar, logicamente, os seus documentos pessoais, junto, basicamente, com o nome, nacionalidade do detentor, mas também deve constar RG, deve constar CPF,
deve constar logradouro de referência e outros dados. O código. Quando a gente fala sobre código, nós estamos falando sobre o código de localização, que é um código do IBGE, que é um código geográfico que determina a codificação do município. Cada município tem o seu código. É algo que provavelmente vocês já viram lá em Geotecnologias, por meio do software QGIS ou ArcGIS. E também a denominação da propriedade. A denominação é aquela bem comum, que todo mundo conhece, é Rancho Mina d'Água, Rancho Olhos de Sereia, Sítio Santa Terezinha, Sítio Santa Adélia, essas denominações comuns, né? E a localização ela tem duas vertentes também. Tanto pode ser a localização por meio de georreferenciamento, ou seja, eu tenho uma coordenada geográfica que define onde a propriedade se encontra, e também o logradouro. O logradouro da propriedade nada mais é do que dizer que ela se encontra numa determinada altura, de uma determinada estrada, de um determinado município. Uma vez que nós vimos então agora quais são as características gerais dos imóveis rurais, nós falamos sobre a questão do que é o imóvel rural, o seu caráter rural e rústico, falamos sobre as definições legais do que vem a ser a questão tributária ligada aos imóveis rurais, e falamos sobre características físicas. Agora está na hora da gente definir quais são os elementos ligados à propriedade rural. Os elementos são os seguintes. Vamos dar uma olhadinha nos elementos. Primeiro, imóvel rural. Vamos aqui para o slide cheio. Se trata de um imóvel cultivável que se localiza em regra na zona rural, com terreno cultivado ou não, edificado ou não. Portanto, nós estamos retrocedendo naquela questão do rústico, e a qualificação de rústico não quer dizer que não tem edificação nenhuma. Algumas edificações voltadas para a produção agropecuária elas são admitidas neste processo. Tá? Abrange, portanto, todas as casas, as construções das cidades ou dos campos. Se eu considerar que eu tenho um imóvel, entre aspas, rural no urbano, né? Bem como todas as propriedades territoriais rurais destinadas à agricultura, pecuária, extrativismo e agroindústria. Então, neste caso, eu posso ter uma propriedade edificada ou uma propriedade não edificada. As propriedades aqui do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, no geral, são propriedades edificadas. Eu tenho as estruturas nas propriedades, que são estruturas de moradia e apoio, para executar a produção. Portanto, são imóveis edificados, mas também podemos ter imóveis rurais não edificados. É muito comum lá na região norte, na região nordeste e na região centro-oeste, onde eu tenho áreas muito grandes, latifúndios muito grandes, sem construção de nenhum tipo de abrigo, sem nenhum tipo de imóvel para apoio, sem nenhum tipo de edificação para apoio. Por último aqui, o rústico, ele determina para nós a questão da destinação para atividade agrária, ou seja, tudo aquilo que é ligado à produção agropecuária. Logo na sequência, prédio rústico é aquele no qual são desenvolvidas as atividades agrárias, incluindo-se todas as edificações necessárias ao mister. Por isso é que nós estamos lidando, por exemplo, um aviário. Um aviário é um prédio rústico dentro de uma propriedade rural. Nós podemos dizer que uma leiteria é um prédio rústico dentro de uma propriedade rural. Então, uma edificação que nos permite exercer alguma atividade que seja ligada ao agrário. E mesmo as propriedades que trabalham com turismo rural, os resorts, cada chalezinho, cada apartamento pode ser considerado como um prédio rústico também. Tá? Agora, uma questão que é interessante, que está aqui no slide, vamos colocar novamente. O primeiro ponto. Sucessão de causa-mortes, partilha amigável ou judicial, há necessidade de apresentação do certificado de cadastro de imóveis rurais, que está mencionado no artigo 46 do Estatuto da Terra. Então, na hora que nós fazemos um processo, por exemplo, de doação de imóvel rural, ou ainda, doação em vida, né? Ou ainda a questão do inventariado, quando o antigo detentor da posse faleceu, nós devemos apresentar o certificado de cadastro de imóveis rurais para começar a partilhar o bem. E uma outra questão, misto de moradia e exploração rural, prática fiscal e prática processual. O que isso quer dizer, pessoal? Seguinte, lembram que eu havia falado para vocês em algumas aulas
que o INCRA ele tem todo o direito de ceder a posse a alguém e também tem o direito de retirar a posse de alguém. O governo federal tem essa função. A função fiscalizatória, a função de garantir que a propriedade rural cumpra a sua função social. Agora, se nós estivermos frente a uma situação, principalmente de um minifúndio ou de uma propriedade familiar, aquele agricultor familiar ele não está produzindo adequadamente. A gente percebe que não existe uma continuidade espacial ou mesmo continuidade temporal. Ele produz numa safra, na outra safra não consegue produzir, numa terceira safra também não. E aí ele é classificado como um produtor improdutivo. Pode acontecer. Vejam que neste caso específico há um tratamento diferencial. Ou seja, se nós percebemos que o agricultor ele depende da sua propriedade rural para sua subsistência, a família dele está inserida no processo de produção, geração de renda, geração de empregos. 80% da renda vem daquela propriedade que infelizmente não está produzindo no momento. E que esse produtor não tem outro meio de produção, então eu não posso simplesmente retirar o título de posse dele. Nós devemos, pelo contrário, entrar com as políticas públicas ligadas à extensão rural e à pesquisa para favorecer a produção daquele produtor, para fazer com que aquele produtor possa entrar num processo produtivo duradouro, processo produtivo virtuoso. E da mesma forma, na prática fiscal, eu não posso cobrar, por vezes, a tarifa cheia do ITR, o percentual cheio do ITR. A gente vai lidar com isenções fiscais, que é algo que acontece muito, principalmente nos assentamentos. O proprietário que está no assentamento e comprovadamente ele não conseguiu se fixar no seu assentamento, ele tem um diferencial de tratamento processual e fiscal, ou seja, a posse não pode ser retirada e a questão da tributação também é pensada de uma maneira mais social. Há a isenção de impostos, portanto. Tá? Pois bem, dando continuidade, área contínua. Muitas pessoas pensam, poxa, nós acabamos de ver ali a questão da definição de um imóvel rural como uma área contínua, mas o que é esse contínuo, né? Vocês estão vendo ali no slide que o Estatuto da Terra, ele quis se referir ao uso atribuído à propriedade quando fala sobre área contínua. Ou seja, em regra, deve haver continuidade na utilização do imóvel. Continuidade tanto espacial quanto a continuidade econômica. Do ponto de vista de continuidade espacial, nós estamos lidando com uma situação onde a propriedade rural ela é única. Ou seja, eu não posso considerar a mesma propriedade, o mesmo imóvel, um lote numa posição e outro lote em outra gleba. Isso não perfaz um imóvel rural, são dois imóveis rurais distintos. Da mesma forma, nós podemos dizer que o imóvel rural ele possui continuidade econômica com o tempo. Então ele é aproveitado para se obter as produções, para se obter as safras, constantemente, ano após ano. Se por acaso um determinado produtor tem condições para produzir, que tem tecnologia, tem recursos, que tem maquinários, ele não produz por uma safra. Pode ser que ele esteja em pousio, ok? Tem muito produtor de arroz lá em Querência do Norte que executa um ano de pousio. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Isso não configura uma descontinuidade econômica. O produtor que cai na descontinuidade econômica é aquele que deixa de produzir por 2 anos, por 3 anos, por 4 anos. Ou produz de modo intermitente. 1 ano sim, 2 anos não. 1 ano sim, mais 2 anos não e por aí vai. Neste caso, nós entramos no conceito de descontinuidade econômica. Portanto, nós estamos descaracterizando a continuidade econômica e o imóvel em si. O imóvel deixa de ser rural, ele deixa de ter produtividade. Assim, ele pode ser uma terra devoluta. É esse o ponto que o INCRA pode pegar um agricultor que não está produzindo. Se ele não tem recurso, tudo bem. Cabe às políticas sociais, às políticas públicas que já comentamos. Agora, se por acaso o produtor tem recurso, mas não produz, aí sim ele é encaixado dentro da Lei 8629 de 93, que estabelece o GUT e o GE e a descaracterização, inclusive, do imóvel rural. Se descaracterizarmos o imóvel rural, nós não podemos ter o título de posse. Então a terra automaticamente se torna devoluta e aí sim o governo se utiliza dela para a redistribuição. Entender então como é tirado o título de posse?
Na verdade, não é que se tira o título de posse. O título de posse se extingue porque nós não temos continuidade econômica das atividades agropecuárias. Ou seja, eu perco o caráter do imóvel rural, desconfiguro o imóvel rural. Ok? Vamos adiante então. Classificação do imóvel rural de acordo com o Estatuto da Terra. Tá? Quando aparece isso aqui no nosso slide, é porque nós estamos falando sobre o Estatuto da Terra. Tem uma outra classificação que vocês vão perceber que é ligeiramente diferente, que vem lá da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Primeiro, então, nós temos a propriedade familiar, depois o minifúndio, depois a empresa rural e depois o latifúndio. Tá? Com relação à propriedade familiar, é aquela que nós temos de 1 a 4 módulos rurais, com mão de obra preponderantemente familiar, com obtenção da renda a partir da propriedade familiar da ordem de 80%, e com a admissão de, no máximo, um trabalhador externo em caráter eventual, um trabalhador temporário. Esta é a propriedade familiar. No entanto, as outras classificações, questão do minifúndio. O minifúndio ele é menor que uma propriedade rural, ou familiar, perdão. Ele tem menos de um módulo rural. O módulo rural é o limite dele. Então, vamos exemplificar aqui em Maringá. O tamanho do módulo rural é 16 hectares. Até 16 hectares, então, é um minifúndio. De 16 até 64 hectares é uma propriedade familiar. Acima disso, já é latifúndio, ou empresa rural. No entanto, nós podemos ter sim o cruzamento de características. Nós podemos considerar, por exemplo, um proprietário familiar empresário rural. Empresário rural é aquele que se utiliza da sua propriedade formalmente para a produção e comercialização dos produtos. Então é aquele produtor de bananas, que fica ali próximo da Bung, aqui em Maringá, que comercializa bananas para todos os mercados de Maringá. Aquilo é um minifundiário, tem menos de 16 hectares, mas é um empresário rural. Da mesma forma, um minifundiário, lá de Marialva, que produz uva, ele tem alta produção de uva, então ele converte essa uva em vinho, em suco, converte em compota, geleias, doces de todas as naturezas. Ele é um empresário rural, mesmo sendo minifundiário ou até mesmo um proprietário familiar. Então essa questão da empresa, ela não diz respeito a tamanho de propriedade, embora vocês vão ver que tem uma questãozinha de tamanho na definição do empresário rural. No entanto, o empresário rural em si é muito mais uma característica de ação, uma característica comercial. Também temos latifundiários, logicamente, empresários rurais. Tá? Então é interessante a gente colocar dessa forma para vocês. Já a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 estabelece para nós estas categorias. A propriedade familiar, tal qual nós tínhamos visto no Estatuto da Terra, a empresa rural, tal qual nós acabamos de ver, o latifúndio, ele ainda permanece, só que além disso nós temos as classificações de tamanho. A pequena propriedade, a média propriedade e também a propriedade produtiva. Pequena propriedade é aquela na qual nós temos o minifúndio e a propriedade familiar. A média propriedade é a intermediária entre o latifúndio e a pequena propriedade. Em termos de área, nós vamos ver lá à frente quais são essas classificações. E em termos de propriedade produtiva, que nós já estamos entrando novamente no GEE. Propriedade produtiva é aquela propriedade que produz acima da média das propriedades amostradas na região ou ainda acima das produtividades visualizadas por meio de relatórios que são publicados pelo poder público, seja ele estadual ou seja ele federal. Vamos dar continuidade, faltam poucos minutos para a gente terminar, mas eu acho que é interessante a gente introduzir mais alguns assuntos para vocês. Vamos dar uma olhadinha na propriedade familiar. Trata-se do imóvel rural que, direto e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipos de exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros. Isso só para fixar aquilo que nós já tínhamos visto sobre propriedade familiar. Aliás, isso é bastante ligado, principalmente à Lei 11.326 de 2006, que define quem é o agricultor familiar. A propriedade familiar ainda consubstancia-se eficiente instrumento de democratização do acesso à terra,
possui tamanho equivalente ao de um módulo rural, mas não em termos de quantidade, ok? A gente referencia o tamanho de uma propriedade rural, ou propriedade familiar, perdão, de acordo com os módulos. Então, a propriedade familiar é aquela que equivale de 1 a 4 módulos rurais, tá? Esse módulo rural, para a gente poder fechar o raciocínio, é uma unidade de medida de área variável de acordo com a região em que se encontra a atividade nela exercida. Isso quem define, na verdade, são as secretarias de Estado da Agricultura e Abastecimento para cada estado, mas também com base em dados geográficos, em dados ambientais, em dados econômicos e sociais de cada região. Por exemplo, ao norte, alguns municípios têm tamanho de módulo rural de 80 hectares. Mas por quê? 80% da área precisa ser transformada em reserva legal. Em cima disso, então, o proprietário vai dispor de pouca área para sua produção. Então, quando a gente referencia a área de uma propriedade não só pelo seu quantitativo, mas pela questão modular, a gente está trabalhando com uma política pública de justiça social, dando ao proprietário familiar as condições necessárias para que ele possa sobreviver adequadamente dentro das suas terras, mesmo que sejam poucas. Paulo Tormin Borges, um jurista que trabalha muito nessa área de direito agrário, ele colocou a seguinte frase que eu julguei importante trazer aqui para vocês, tá? Em outras palavras, o módulo rural é a área de terra que, trabalhada direta e pessoalmente por uma família de composição média, com auxílio apenas eventual de terceiro, se revela necessária para a subsistência e, ao mesmo tempo, suficiente como sustentáculo ao progresso social e econômico da referida família. Por isso é que nós havíamos colocado para vocês que a gente não consegue, pura e simplesmente, tirar as terras de uma produção familiar, de um grupo de famílias, ou até mesmo de uma única família. Porque esse é um instrumento de geração de renda, de geração de empregos. Então, na hora que nós periciarmos uma propriedade, e essa perícia nos traga informação de que aquela propriedade é improdutiva, que o GE está abaixo de 100, a gente precisa ainda observar com cuidado. Será que esse GE se dá por falta de recursos, por falta de tecnologias, ou simplesmente o produtor não quer produzir e vai manter a sua propriedade produtiva sem produtividade? São duas situações muito distintas que nós precisamos avaliar devidamente, certo? Vamos mais um pouquinho, apenas para fechar aqui algumas definições. O minifúndio, que vocês estão vendo em tela, se trata de um imóvel rural de área e possibilidades inferiores à da propriedade familiar, portanto menos de um módulo rural. E a empresa rural é um empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, na maioria dos casos é uma empresa de direito privado, que explore econômica e racionalmente o imóvel rural, dentro de condições de rendimento econômico da região em que se situe e que explore a área mínima agricultável do imóvel, segundo padrões fixados pública e previamente pelo Poder Executivo. Então aqui nós estamos falando de GUT e GE mais uma vez, né? O GUT acima de 80% e o GE acima de 100%. A gente está tocando muito nesse assunto, pessoal, porque são dois fatores que nós vamos calcular na próxima aula. A gente está se aproximando do cálculo desses fatores. Ele é relativamente fácil de ser calculado, mas a gente tem que considerar algumas variáveis importantes, principalmente para o GE. Por isso que a gente está aqui conceituando, trabalhando bem a parte conceitual do que é o imóvel rural, para depois definir se ele é produtível ou não. Ou melhor, se ele é produtivo ou não. Para este fim, equiparam-se as áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias. Essa é a nossa definição de empresa rural. Uma questão que a gente precisa colocar também é que existem propriedades que são conduzidas apenas por uma família. Neste caso, a empresa é individual. Se trata de uma pessoa física, empresário rural, empresário individual. Quando se trata de empresário individual, ou até mesmo em se tratando de uma pessoa jurídica, e junta os diferentes irmãos que são proprietários de um imóvel rural, aí nós estamos formando a sociedade empresária, nós temos o tratamento tributário diferenciado. Vejam só, será a empresa rural um empreendimento que não tenha área inferior ao módulo rural e nem seja 600 vezes superior à área média dos imóveis rurais da respectiva zona, salvo quando, embora de área maior,
o imóvel exerça atividade de exploração florestal planejada e com a devida anotação no INCRA. Então é importante salientar a questão de tamanho, daqui a pouquinho eu volto na questão tributária, que uma empresa rural ela pode ter até 600 vezes mais tamanho, pode ser 600 vezes maior, portanto, que a média das propriedades de uma microbacia, por exemplo. Eu tenho aqui a microbacia do Córrego Morangueiro, e se essa microbacia ela tem um tamanho médio de propriedades da ordem de 20 hectares, eu posso fazer com que uma empresa rural ela tenha 600 vezes isso, portanto, 12 mil hectares. É claro que aqui nós estamos trabalhando numa situação muito hipotética, chutando muito alto, tá? Mas pela lei nós podemos ter isso. Agora, se essa propriedade rural ela estiver trabalhando, essa empresa, né, estiver trabalhando com a questão da silvicultura, com as explorações florestais e até mesmo com conservação natural, com um plano de manejo devidamente recolhido junto ao INCRA, a gente pode trabalhar sim acima de 600 módulos, tranquilamente. Tá? E para a gente poder fechar a questão tributária que eu havia falado para vocês, o artigo 966 do Código Civil trabalha o seguinte para nós. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Entendam a atividade organizada como uma reunião de capital, mão de obra, insumos e tecnologia. E ainda de acordo com o artigo 970, a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. A questão tributária, portanto. Nós estávamos falando que o empresário rural ele tem alguns favorecimentos em termos de impostos. As alíquotas de ISS ou ISSQN ou ICMS são alíquotas menores, da ordem de 1%, 2%, frente a quem trabalha como microempresário individual, por exemplo, são até alíquotas mais vantajosas em alguns casos. Então, realmente, há um tratamento tributário diferenciado para quem é empresário rural. Aí que fica a dica, né? Produtores rurais que exerçam informalidade, que exerçam comercialização na informalidade. Eles podem se formalizar, que o peso da formalização em termos de impostos não é um peso muito elevado, não. Aliás, é recomendado, porque em vários casos a tributação assegura securitização social. De repente, ele pode conseguir, por exemplo, melhor comprovação para aposentadoria via INSS, ele pode conseguir auxílio-doença, a esposa pode conseguir alguns afastamentos relacionados à gravidez. Então, nós temos uma série de benefícios. Portanto, a questão tributária também precisa ser considerada neste processo de direito agrário ligado às propriedades rurais e às empresas rurais. Tá bem? Pessoal, estamos chegando aproximadamente a 36 minutos de aula. Vamos parar o nosso assunto por aqui. Na nossa próxima aula a gente continua falando sobre algumas características dos imóveis rurais, até chegarmos ao ponto de calcularmos o GUT e o GE, para a gente definir processualmente o que acontece com uma propriedade quando ela é considerada improdutiva. Alguns dos passos nós já demos, algumas informações já foram cedidas, mas agora a gente vai aprender de fato a calcular como a gente pode entender o GUT e o GE dentro de uma propriedade rural, a calcular esses dois fatores dentro de uma propriedade rural. E sendo assim, agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês, espero que vocês tenham compreendido os assuntos, espero que eu tenha sido claro o suficiente, mas se vocês tiverem dúvidas, nós estamos à disposição por meio do estúdio e por meio das outras ferramentas oficiais que a Unicesumar nos disponibiliza, tá certo? No mais, desejo a todos vocês uma excelente aula, excelentes estudos. Lá no fórum nós já temos algumas atividades destinadas para sua execução. Executem, qualquer dúvida é só nos chamar, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.